Amém. Eu convido vocês a nós lermos a palavra de Deus, que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra de Deus: Tomara que suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amam? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, e eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, como insensatez falo também, eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites,
mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Nós chegamos no capítulo 11 desta segunda carta aos Coríntios e nós já estamos encaminhando para o final. Ela só tem 13 capítulos e nós concluímos o capítulo 10 semana passada, onde o apóstolo Paulo ele termina dizendo que não é aprovado aquele que a si mesmo o louva. E neste capítulo 11 que nós vamos ver hoje, Paulo confronta esses falsos apóstolos usando as mesmas armas que eles tinham feito para com Paulo. E essas armas que eles usaram para denegrir a imagem de Paulo junto da igreja de Corinto, e agora Paulo vai usar essas mesmas armas. Por isso que ele pede para que a igreja suporte a sua loucura, porque é loucura um homem louvar a si mesmo ou se vangloriar. Mas aqui nós vamos entender que Paulo ele precisou usar desses mesmos métodos para confrontar aqueles falsos apóstolos e para que a igreja de Corinto pudesse entender o perigo que ela corria com aqueles homens infiltrados no meio e que ela pudesse dar crédito no que Paulo estava ensinando e alertando a eles contra esses falsos apóstolos. Ao contrário desses falsos apóstolos, eles detonavam Paulo usando essas armas que Paulo vai usar, mas para se autodefender a sua pessoa. Paulo vai usar essas armas, ele vai se colocar aqui da mesma maneira que eles se colocaram contra Paulo, mas o propósito de Paulo aqui é defender a igreja e o evangelho de Cristo e não a si mesmo, porque nós acabamos de ler a segunda parte, o que ele passou, o sofrimento, os lugares, à beira da morte. Então ele não tinha que se defender nesse quesito, mas a igreja e o rebanho que estava sobre o seu cuidado. Pois bem, vamos então para o nosso primeiro ponto. O zelo de Paulo pelos coríntios está do versículo 1 até o versículo 4. Ele diz assim: tomara que suportasseis um pouco na minha loucura,
suportai-me, porém, ainda. A pergunta é de que loucura é essa que Paulo está se referindo? Que loucura é essa que ele pede que a igreja suporte um pouco dele? É justamente, queridos, isso que ele vai, essa defesa que ele vai fazer. Porque no capítulo 10 nós vimos que ele disse que não é aprovado o homem que a si mesmo louva, não é aprovado o homem que a si mesmo se mede. Nós vimos muito bem que os falsos apóstolos, eles usavam os seus próprios métodos para se dizer que era apóstolo, para dizer que era homem de Deus, e Paulo reprovou. E aqui ele continua agora confrontando esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, usando então as mesmas armas que eles tinham usado. Então Paulo pede que a igreja entenda essa loucura dele, tá? Não é que ele estava louco, como algumas pessoas pensam, não. Ele vai usar um método que ele mesmo reprovou. Ele vai usar um método que ele mesmo já tinha reprovado, esses métodos nos falsos apóstolos. Então, como ele reprovou e agora ele vai usar dos mesmos métodos, ele fala, então suporta um pouco a minha loucura, para que vocês possam despertar e entender o perigo que ronda vocês. E o perigo era tão grande que Paulo chegou ao ponto de entender que o perigo era como o perigo que Eva sofreu no Éden pela antiga serpente Satanás. E esses falsos apóstolos aqui, eles não eram ministros de Cristo, eles eram ministros de Satanás, infiltrados na igreja, querendo outras coisas da igreja. Então observe, queridos, o perigo. Então ele roga, ele pede para que os irmãos suportassem um pouco a sua loucura, porque era necessário ele agir dessa maneira. Às vezes as pessoas estão num sono de uma indolência muito pesado, e para a pessoa despertar, você precisa usar um método que causa espanto, para que a pessoa acorda, para que a pessoa desperte, para que a pessoa possa entender o perigo que cerca, o perigo que está perto. Às vezes a pessoa está tão cega, ela está tão cega que você precisa dar aquele choque na pessoa para que a pessoa possa despertar, acordar e perceber o perigo, o abismo que está à frente dela. Então é por isso que Paulo fala de respeito à sua loucura. É bom lembrar, irmãos, que Paulo vai destacar aqui os seus próprios feitos. Ele usaria de um princípio já reprovado por ele mesmo. Nós vimos isso no capítulo 10, onde ele diz que não é aprovado aquele que a si mesmo o louvam. Se alguém quiser gloriar-se, gloria-se no Senhor, e não nos seus méritos, não nas suas obras, não no seu trabalho. Mas aqui ele precisou usar disso para colocar no mesmo patamar desses homens fraudulentos que estavam infiltrados na igreja de Corinto. Destacaremos, irmãos, alguns aspectos importantes acerca dos cuidados que Paulo tinha aos coríntios. Vamos ver alguns cuidados que Paulo tinha. Primeiro, está no versículo 2, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, esses cuidados que Paulo tinha para com a igreja, o primeiro dele era o zelo, e este zelo era um desejo intenso, um compromisso de amor responsável. Notem que esta igreja talvez seja uma das que mais fez Paulo sofrer, foi uma das igrejas que mais trouxe problema para Paulo. A primeira carta todinha foi só para resolver problema, mas mesmo assim ele está escrevendo agora uma outra carta, demonstrando o zelo, o cuidado, o amor que ele tem. É um amor responsável,
O amor responsável não é aquele que você só apenas passa a mão na cabeça quando a pessoa erra. Não é aprovar o erro da pessoa. Isso não é amor responsável. Amor responsável é quando você percebe que alguém está no erro, alguém está cometendo algo que entristeça a Deus, e você chega para a pessoa e dá um bom conselho, alerte ela do perigo que pode ocorrer com ela, acontecer com ela. Isto é um amor responsável, não é o que a mídia prega hoje e que a sociedade prega hoje, que o amor tolera tudo, que o amor aceita tudo. Não, o amor verdadeiro, o amor que repreende também, como Paulo repreendeu a igreja de Corinto por várias vezes, a ponto de ele escrever uma outra carta, que não é nenhuma dessas duas. A primeira já foi de um cunho muito duro, quando ele pede para que aquele rapaz fosse tirado no meio deles. E depois ele escreve uma outra carta com cunho mais duro ainda, que ele precisou mandar a Tito para saber como é que a igreja recebeu aquela carta, porque ele ficou preocupado do conteúdo tão duro que ele escreveu. Então, esse zelo aqui é um zelo de um amor responsável. Então, é como um pai, e nós vamos ver isso aqui, é como um pai para com o filho. O amor de um pai não é um amor cego. O amor de um pai ele percebe o perigo, se precisar ele disciplina, ele castiga, porque ele quer o bem do filho. É diferente do que se prega hoje, do que diz hoje. Não, o amor aceita tudo, o amor abraça tudo. Não é bem assim não. O amor cristão, o amor bíblico, o amor da palavra, o amor do evangelho não é esse não. O amor de Deus não é esse não. A Bíblia diz que Deus ama e corrige a todo que Ele ama. Então isto é um amor responsável. Então este zelo de Paulo, que esse desejo intenso que ele tinha pela igreja, ele precisou agir assim. Ele precisou tomar uma posição mais dura, mais severa, a ponto da igreja dizer, os falsos apóstolos diziam: olha, Paulo quando está longe, ele é duro, por carta ele é duro, mas quando ele está presente, ele é bonzinho, ele não fala, mas quando está longe, ele escreve cartas repreensivas. Por quê? Como ele estava ausente, e o problema se agravava, ele precisava tomar essa posição para colocar a igreja novamente no trilho. Mas isso não quer dizer que ele não amava a igreja, a ponto de dizer assim: Deus o sabe, se eu amo vocês, Deus o sabe o quanto eu amo vocês, correto? Aí ele diz que este zelo é como o zelo que ele precisa cuidar da igreja como uma virgem, e esta virgem ele não vai entregar a qualquer noivo, essa virgem ele vai entregar a Cristo. E se ele vai entregar esta igreja a Cristo, ele precisa ser zeloso por ela. É como um pai, uma mãe que cria o seu filho, prepara ele de todas as maneiras, prepara ele espiritualmente, prepara ele socialmente, prepara ele emocionalmente. Ele vai crescendo ao ponto de, quando ele chegar a uma idade boa, ele pode conhecer uma pessoa e pode formar uma outra família. É mais ou menos este cuidado que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está preparando a igreja como uma virgem a entregar um noivo. É a mesma coisa de um cuidado que um pai deve ter com os seus filhos, preparar os seus filhos de todas as formas, de todas as maneiras, para que esse filho, esta filha possa adquirir um bom conhecimento, para que ele ou ela possa formar uma família na frente. E muitas vezes o pai ou a mãe, para ensinar o filho corretamente, precisa aplicar a disciplina, precisa aplicar a correção, precisa cortar algumas coisas, precisa colocar limite em outras coisas. E não é diferente, irmãos. O ministro de Cristo ele precisa agir da mesma maneira, agir com o mesmo zelo. É claro que existem alguns líderes que aproveitam a sua posição e usa desta posição com severidade, não usa de misericórdia, não se coloca no lugar da pessoa que às vezes erra, falha e fracassa. Não tem o mesmo sentimento que deveria ter. Então a correção, a aplicação
da correção não é para o mal, é para o bem, mas às vezes a maneira da pessoa colocar isso, às vezes é grave, às vezes machuca, às vezes fere, às vezes passa do limite, e a pessoa não sabe expor da maneira correta e acaba fazendo um prejuízo muito grande. Mas e era assim que muitas vezes a igreja até entendia em relação a Paulo. Talvez eles tivessem esse entendimento de Paulo. Paulo está muito severo, está muito duro, correto? Então nós vamos entender que a igreja, essa igreja que Paulo está preparando, uma igreja pura, como ele mesmo diz aos Efésios capítulo 5, versículo 27, que ele diz que esta igreja que ele está preparando é uma igreja santa, é uma igreja gloriosa, é uma igreja imaculada, é uma igreja sem ruga, é uma igreja sem defeito. E para essa igreja chegar a este ponto, dá muito trabalho. Paulo chorou muitas vezes pela igreja de Corinto. Paulo sofreu muito por esta igreja, para que ela pudesse chegar a essa medida, o qual ele escreveu aos Efésios 5 e 27. Outro cuidado que Paulo tinha em relação a esta igreja era que o cuidado para que ela não sofresse dano ou para que ela não viesse a ser enganada. Observe o versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então este temor que Paulo tinha era aquele temor de que a igreja estava correndo perigo. Se Paulo conseguiu detectar que esses homens não eram ministros de Cristo, se eles não eram ministro credenciado pelo Evangelho de Cristo, a igreja estava correndo perigo. Então esse temor que ele tinha era um temor que a igreja poderia se perder, poderia cair no engodo destes homens fraudulentos e perder o foco principal, que era Cristo. Pois você quer ver, o quarto cuidado que ele tinha era um cuidado de prevenção de um perigo iminente que rodeava a igreja de Corinto. Observe bem, olha o que ele diz no versículo 4: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então Paulo está preocupado com esses falsos apóstolos, no qual eles diziam, estes falsos apóstolos, eles pregavam totalmente contra a mensagem de Paulo. Eles chegaram a dizer que a mensagem de Paulo era fraca, que a mensagem de Paulo não tinha conteúdo, que Paulo não era eloquente, que Paulo não tinha retórica, e que somente eles eram bons de retórica, somente eles eram bons de eloquência, e eles estavam em Corinto, e Corinto estava na Grécia, e Grécia era o berço da filosofia. Vocês lembram que em Atos Paulo foi apregoar no Areópago, aonde que os grandes oradores discursavam-se, e Paulo teve a oportunidade ali de falar de Jesus para eles, e estava indo muito bem. Quando Paulo começa a falar da morte, da ressurreição de Jesus, eles mandam Paulo parar, porque para os gregos a mensagem da cruz é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então, note, queridos, que esses homens, Paulo entendeu que eles pregavam outro Jesus, mas não outro Jesus, o mesmo Jesus, mas um Jesus com uma mensagem diferente, um Jesus triunfalista. É como hoje você está vendo a teologia da prosperidade.
Não, se você é crente, você tem que morar na melhor carro, morar na melhor casa, andar no melhor carro, morar no melhor bairro da cidade, vestir as melhores roupas, usar os melhores perfumes. Era mais ou menos esse pessoal que está aí hoje pregando o Cristo triunfalista, o Evangelho triunfalista, dizendo que o crente não pode adoecer, dizendo que o crente não pode passar por necessidade, dizendo que o crente não pode passar por situações difíceis. Mais ou menos era essa mensagem que esses homens pregavam na igreja de Corinto. Um Cristo triunfante, triunfalista, e que a mensagem de Paulo não tinha esse mesmo poder. É como aquela pessoa que ele tem um dom da oratória, ele fala bem, ele prega bem, e as pessoas julgam essa facilidade da pessoa de expressar como se o conteúdo da mensagem estivesse nisto, e não está nisto. O conteúdo da mensagem está na verdade que a pessoa profere, não da maneira que ele profere. Então a igreja de Corinto entendia que esses falsos mestres, eles tinham uma boa oratória, uma boa retórica, era mais válida a mensagem deles do que a de Paulo. Por isso que Paulo vai falar aqui do sofrimento, da sua fraqueza. Ele vai usar essas armas que para esses falsos apóstolos era um absurdo. Como é que um apóstolo, um ministro superior, alguém do maior escalão poderia passar por tudo isso que Paulo passou? Não, você não é de Deus, não. Uma pessoa de Deus não pode viver uma miséria dessa que você está vivendo. Era mais ou menos isso e que estava acontecendo. Então esse perigo, irmãos, dessas pessoas triunfalistas, eles negam a morte e a ressurreição de Jesus. Você quer ver uma coisa? Todo dia você vê isso no Facebook. O melhor de Deus ainda não veio. Quem já viu isso? O melhor de Deus ainda está para vir. Não, o melhor de Deus já veio, já morreu e já ressuscitou. Aleluia. Este falso evangelho que estão pregando, dizendo que você não pode passar por calamidade nenhuma, e dizendo que o melhor de Deus ainda vai vir. Aonde? O melhor de Deus, se existe alguma coisa melhor do que Jesus, me apresente, eu quero conhecer. Você conhece alguma coisa melhor do que Jesus? Eu não conheço. Então, aí ele diz: se vocês têm conhecido um outro Jesus, ou se vocês têm conhecido um outro evangelho, e tem outro problema aqui, outro evangelho, um evangelho só de milagre. Tome cuidado com isso, os triunfalistas estão aí. Existem igrejas hoje que ela só está rodeada de milagres. Elas não ensinam as pessoas a se arrependerem, elas não ensinam as pessoas a nascerem de novo, elas não ensinam as pessoas a ter um encontro verdadeiro com Cristo, elas não ensinam a pessoa a ter uma vida social e uma conduta reta que glorifica o nome do Senhor. Ela só vive em milagre. O Cristo para ela, o Evangelho para elas que presta, é o Evangelho de milagre. O Evangelho que manda você renunciar, o Evangelho que manda você mudar de vida, o Evangelho que manda você perdoar, o Evangelho que manda você renunciar a você mesmo para servir a Deus, para eles não serve. Por isso que Paulo fala: se vocês têm recebido um outro Evangelho, e aí ele diz também, ou se vocês têm recebido um outro Espírito, com razão vocês estão sofrendo. Com razão vocês estão em perigo. Com razão é iminente o perigo que ronda vocês, ó Coríntios. Correto? Pois bem, esses falsos apóstolos apresentavam esse falso evangelho, irmãos, e eles é mais ou menos igual hoje. As pessoas hoje querem os milagres de Deus, mas não quer o Deus dos milagres. Tem diferença e muito. Uma coisa é você querer os milagres de Deus, e outra coisa é você querer o Deus dos milagres. Por isso que Paulo fala: se nós esperamos somente nesta vida Cristo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós queremos Cristo somente para nos satisfazer os nossos egos, se nós queremos Cristo somente para fazer aquilo que a gente quer, se a gente desejamos Cristo somente para que Ele seja o nosso empregado, o nosso escravo, nós somos piores do que todos os homens. Isso é negar a obra vicária de Cristo, isso é negar a ressurreição de Cristo, isso é negar o reino eterno de Cristo.
Quando você quer apenas os milagres de um Deus, você está trocando o abençoador pela bênção. Você está trocando aquele que pode fazer tudo apenas por umas migalhas. E não é essa a missão da igreja. A igreja ela não pode dizer, e às vezes muitas vezes nós erramos. Nós vamos evangelizar a pessoa e a gente, em vez de falar para as pessoas que elas estão em pecado, que elas precisam receber Jesus como Salvador, que elas precisam se arrepender para entrar no reino de Deus, nós apresentamos outros adjetivos, outras qualidades de Deus. Aquela pessoa precisa se arrepender, precisa nascer de novo, precisa entender o que é evangelho, o que é salvação. As demais coisas, com certeza Deus vai fazer na vida dela. Claro que Deus é um Deus de milagre, sim, Deus é um Deus de milagre, Deus faz milagre. Mas o que importa? A pessoa ser curada, receber a cura e morrer no inferno. É como aquele homem que foi levado até Jesus, e aqueles homens que levaram aquele homem até Jesus, e muitas vezes nós estamos levando as pessoas até Jesus, somente para dizer para eles, olha, Deus tem poder de te curar, viu? Deus vai te curar, viu? Mas a pessoa, ela é ímpia, ela precisa se converter, ela precisa encontrar com Cristo. E aqueles 4 homens levaram aquele homem até Jesus, na esperança que ele fosse curado. Quando colocou ele na frente de Jesus, Jesus falou assim, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Para aqueles 4 homens foi um balde de água fria. Peraí, mas nós esforçamos tanto. Nós queremos, nós tentamos entrar pela porta, não tinha como, nós escalamos a parede, o telhado para descer ele aqui, e aí o Senhor diz, e os seus pecados foi perdoado. Veja que a nossa visão não é a mesma visão de Deus. A visão de Deus, queridos, é eterna, a nossa é passageira. A nossa visão é terrena e passageira, agora a visão de Deus é eterna. Então a visão de Deus é que as pessoas conheçam o Evangelho para salvação. Se Ele quiser curar, Ele cura. Vamos ver então a confiança do apóstolo Paulo, que está no versículo 5 e 6. Versículos 5 e 6, a confiança de Paulo. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Paulo, ele vai usar aqui, irmãos, de um sarcasmo. Ele vai fazer sua defesa aqui a esses falsos apóstolos, pois esses falsos apóstolos tinham colocado acima da autoridade de Paulo, e através dos seus erros, da sua arrogância, desses falsos apóstolos, eles diziam que era mais eloquente, como eu falei, que eles tinham mais condição de anunciar o Evangelho, que eles pregavam melhor do que Paulo, e por aí afora. Então Paulo vai se colocar aqui no mesmo patamar. A confiança de Paulo aqui é não se reduzir, é não aceitar essa afronta. Não, ele diz assim: porque eu penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência. Vocês podem até dizer que algumas vezes eu fui rude, mas na ciência não. Eu tenho conhecimento, eu sei do que eu estou falando. E além disso, eu já me fiz conhecer no meio de vós. Eu já passei por aí, eu já convivi com vocês aí, vocês me conhecem. Então, nós podemos ver que Paulo disse que era conhecido em tudo pelos coríntios, dizendo assim: vocês podem fazer leitura da minha vida, vocês podem dizer quem eu sou. Agora,
dizer que esses falsos apóstolos que estão aí, embriagando vocês, mentindo para vocês, detonando a minha imagem, detonando a minha pessoa, tome cuidado. Tome cuidado. Aí vamos para o versículo 7 ao versículo 12. Nós vamos ver o bom exemplo de Paulo em relação aos coríntios. A confiança nele estava baseada nisso daqui. Versículo 7 ao 12. Pequei porventura humilhando-se a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu, para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém foi pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Caia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe, mas o que faço, o farei por ocasião, para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Então nós vamos ver que Paulo vai dar um bom exemplo. Primeiro, o exemplo de Paulo. Ele esteve em Corinto, ele trabalhou para obter o seu sustento. Ele fazia tenda e não foi pesado. Ele preferiu passar por situação de privação do que ser pesado para a igreja. Antes de fazer tendas, ele foi ajudado pela igreja. A igreja da Macedônia o ajudou, os irmãos vieram suprir a necessidade dele. E detalhe, irmãos, a igreja da Macedônia era uma igreja pobre. Vocês viram no capítulo 9, 8 e 9, nós falamos que quando Paulo passou fazendo a coleta dos donativos para os irmãos pobres da Judéia, eles se ofereceram para ajudar Paulo. E Paulo, tudo bem, vocês podem ajudar. E quando eles ajudaram as coletas para os irmãos pobres da Judéia, Paulo ficou surpreso pela tamanha oferta que aquela igreja mandou para os irmãos da Judéia, os irmãos pobres da Judéia. Então os irmãos da Judéia eram os irmãos pobres, a igreja de Corinto era uma igreja rica, mas mesmo assim Paulo não quis ser pesado para eles. E a arte de fazer tenda para os gregos era um desprezo. Para eles não tinha significância nenhuma. Imaginem, fazer tenda, não tem expressão nenhuma. Que profissão é essa? Olha aí, o apóstolo de vocês é fazedor de tenda, não é a pessoa culta, não é a pessoa que exerce uma função elevada na sociedade. Nós não, nós temos credenciais. Além de nós termos uma retórica boa, ainda de que nós temos uma oratória boa, ainda que nós temos a eloquência, nós somos pessoas elevadas, não somos como esse daí. Olha aí, fazedor de tenda, uma pessoa que... Então assim, eles ridicularizaram Paulo no último. Vocês não entendem, não tem entendimento como que Paulo sofreu na mão desses homens, a ponto que a imagem que eles pintavam de Paulo para a igreja. Por isso que Paulo precisou tomar essa decisão. Então Paulo, enquanto esteve lá, ele não foi pesado, ele trabalhou e foi sustentado por aqueles irmãos, para que eles não viessem depois a lançar na cara de Paulo. O segundo ponto, do versículo 8 e 9, o sustento desses irmãos da igreja da Macedônia, esses irmãos, como eu falei, eles eram pessoas bem pobrezinhas, mas eles entendiam e reconheciam o ministério apostólico de Paulo. Como é bom, é bonito você ver um crente que reconhece, que entende que ele precisa de um pastor, ele precisa de um ministro, ele precisa de alguém que
pastoreie, alguém que indica o caminho, alguém que consola no momento de tristeza, alguém que o abrace no momento de solidão, alguém que discipline no momento do erro. E a igreja de Macedônia, ela viu isso, reconheceu isso e sustentou o ministério de Paulo. Paulo disse que recebeu até salário desta igreja. Embora, nós vamos ver isso, embora na primeira carta, no capítulo de número 9, na primeira carta, vocês lembram que Paulo fez a defesa dos direitos apostólicos quando os cristãos não estavam sabendo lidar com a liberdade cristã, no capítulo 8 da primeira carta. E no capítulo 9, Paulo vai dar o exemplo dele, como que alguém pode lidar com a liberdade cristã. Paulo tinha direito de levar a mulher com ele, ele não levou. Paulo tinha direito de se sustentar pela igreja, ele não exigiu da igreja isso, ele abdicou desse direito para que o evangelho de Cristo não fosse tropeço para aqueles irmãos. Então Paulo dá exemplo em tudo para eles. Em nenhum momento eles poderiam jogar na cara de Paulo: não, você passou por aqui porque você tinha outras intenções. Não, quem tinha outras intenções eram esses falsos apóstolos. Eles queriam a lã e a gordura da igreja de Corinto. Então nós vamos ver aí o versículo 10 ao 12, essa convicção que Paulo tinha. Paulo tinha certeza que a verdade de Cristo estava nele. E se ele tinha essa convicção que a verdade de Cristo estava nele, ele seria com certeza aceito e recebido pelas igrejas da Acaia, porque ele tinha certeza que Cristo estava nele. Então essa convicção que Paulo tinha, queridos, muitas vezes as pessoas, elas não têm essa convicção. É aqui que muitos obreiros naufragam. Muitas vezes obreiros param aqui, quando eles encontram as barreiras de pessoas, o enfrentamento, muitas vezes a recusa das pessoas. Às vezes o obreiro aqui, ele não consegue administrar isso, ele para aqui, ele morre aqui, ele naufraga aqui. E o obreiro, ele precisa saber que a primeira coisa que ele tem que ter é a convicção do chamado de Deus. Mesmo que ele esteja sozinho, ele tem que ter essa convicção que Deus o chamou, essa convicção que Deus está nele, que Cristo habita nele, mesmo que ele seja por muitos, às vezes, não aceito por muitos, mas se ele tem essa convicção que Deus está nele, que Deus o chamou, que Deus o colocou como obreiro, ele precisa entender que esse trabalho é um trabalho que ele não vai ter o aplauso de todos, nem Jesus teve. Observe, irmãos, quantas pessoas abandonaram Cristo, muitos até discípulos abandonaram Cristo. Aí Pedro chegou para ele: Senhor, o senhor vai ter que mudar o discurso aí, porque o pessoal está abandonando o Senhor. Aí Jesus falou assim: não, Pedro, se você quiser ir com eles, você pode ir, mas a verdade do evangelho eu vou continuar pregando. Aí Pedro falou assim: então para onde irei eu, se só tu tem palavras de vida eterna? Então precisa ter convicção, e Paulo tem essa convicção. E por ele ter essa convicção, ele sabe que tem uma parte de pessoas na região da Acaia, aonde ficava a igreja de Corinto, que reconhecia o seu ministério, reconhecia o seu apostolado, reconhecia ele como ministro do Senhor. Aí do versículo 13 ao 15, nós vamos ver o mau exemplo dos falsos mestres. Só dava mau exemplo, né? Olha o que diz no versículo 13 ao 15. Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então Paulo vai falar do mau exemplo desses homens. Ele vai dizer
que eles eram fraudulentos, eles fraudavam, não era apóstolo de Cristo. Se não era de Cristo, era de quem? Que além disso, eles imitavam Satanás, porque Paulo vai dizer, se o próprio Satanás tem poder para transfigurar até anjo de luz, então esses homens estão se transfigurando em ministros de justiça, mas o fim deles será com as suas obras. Eles transfiguravam em ministros de justiça, a ponto de... Você quer ver uma coisa que eu lembrei agora? Quando Jesus mandou os 70 discípulos para a primeira missão sem Jesus, eles foram sozinhos, e eles voltaram felizes, alegres, satisfeitos, contentes. E Jesus pediu relatório, eles trouxeram relatório para o Senhor, mas em teu nome os enfermos são curados, os demônios são libertos, e aquela maravilha toda, aquela alegria toda. E eles esperavam que Jesus ia aplaudir, eles esperavam que Jesus ia ficar feliz e alegre. Jesus falou assim: eu vi Satanás caindo como um raio. Puxa vida, Senhor, mas que relatório, olha o relatório que a gente trouxe. O Senhor joga um balde de água fria na gente desse jeito. Jesus falou assim: vocês estão alegres por causa disso? Vocês têm que estar alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, se nós fazemos alguma coisa, é porque Ele habita em nós, Ele opera através de nós e por nós. Nós não temos mérito nenhum de se vangloriar nisso. Então aqui Paulo está dizendo que esses homens, eles têm o poder através de Satanás de transfigurar em ministro de justiça. Se o próprio Satanás tem poder de transfigurar em anjo de luz, imagina os seus mensageiros. Então, queridos, eles tinham esse poder. Essa era a qualidade desses falsos homens na igreja de Corinto. Vamos para o quinto ponto, o penúltimo ponto para nós terminar. A loucura de Paulo pelo amor do Evangelho está no versículo 16 ao 23. Outra vez vos digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor. Veja bem, agora ele vai dizer assim, agora é eu que vou dizer aqui, tá? Agora eu vou desabafar, agora eu vou usar a minha loucura. Aí ele diz assim, o que eu digo, não digo segundo o Senhor. Está dizendo aqui, ó, agora é Paulo, tá? Agora é eu que vou dizer aqui. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, e eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu poderia falar também eu. Falo como fora de mim. E ainda mais. Aí ele vai dar continuidade, nós vamos falar no outro ponto. Então, qual é essa loucura que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo emprega os mesmos métodos, as mesmas armas desses falsos apóstolos, para combater os mesmos e para despertar na igreja de Corinto o perigo de quem eles eram, e para também entender que Paulo sim era o homem que Deus tinha colocado ali para apacentar, embora não estava mais presente, mas apacentava com as suas cartas. Então Paulo vai usar esse mesmo método de combater, aonde ele diz, não é da parte do Senhor agora sou eu que vou falar. Agora eu vou descer o mesmo patamar desses homens.
Porque quando o homem de Deus ele vai usar as armas carnais, ele desce. Porque ele diz no capítulo 10 que ele militava não com armas carnais, ele militava com as armas de Deus, que é poderosa contra as fortalezas. Mas agora ele vai fazer uma confrontação, então ele tem que descer, então ele vai descer no mesmo nível. Então ele vai descer do mesmo nível desses homens para confrontar tede a tede, olho no olho, usando as mesmas armas deles. Correto? Então nós podemos observar que as atitudes errôneas desses falsos apóstolos em relação à igreja de Corinto. Então, esses falsos apóstolos, eles estavam fazendo o que na igreja de Corinto? Olha o que Paulo diz: eles eram tolerados na igreja, eles estavam fazendo da igreja de Cristo servidão, a igreja era escrava deles, eles escravizavam a igreja, eles devoravam a igreja, eles se apropriavam dos bens da igreja, a igreja de Corinto apanhava no rosto, Paulo está dizendo assim, eles estão esbofeteando vocês. Eles enganavam a igreja, eles se exaltavam a si mesmo e eles eram truculentos também com a igreja. Imagina, gente, eu fico pensando como é que uma igreja fundada por Paulo, ensinada por Paulo durante quase 2 anos, agora entre esses homens e elas dão crédito para eles. Por isso que Paulo fala, você deve ter recebido outro evangelho, outro Jesus que eu não conheço. Como é que pode chegar a esse ponto? Olha o que eles estão fazendo com vocês. Eles estão mantendo vocês em cativeiro, praticamente. Por isso que Paulo precisou usar dessa loucura. Aí Paulo então vai dizer que a superioridade dele em relação a esses apóstolos, porque eles diziam, somos hebreus. Paulo, não, eu também sou hebreu. Somos israelita, eu também sou israelita. São descendentes de Abraão, eu também sou descendente de Abraão. São ministros de Cristo, eu também sou ministro de Cristo. Aí Paulo desce, por quê? Por que Paulo está falando eu também sou? Esse dizer eu também sou, é a pessoa se vangloriar, é a pessoa gloriar a si mesmo. E Paulo já tinha denunciado isso no capítulo 10, que o homem não pode se vangloriar, o homem não pode louvar a si mesmo. Ninguém pode dizer, desculpa do tempo da palavra, tem uns bobinhos aí, uns tolinhos que dizem, não, eu sou homem de Deus. Quem tem que dizer que você é homem de Deus não é você, primeiramente é Deus, e depois aqueles que te assistem não aqui na igreja, assiste você aí na vida social. Não é a própria pessoa que vai dizer, não, eu sou homem de Deus. Eu já vi muitos pastores dizer assim, me respeita porque eu sou homem de Deus. Não é aprovado o homem que se louva. Agora Paulo desce no mesmo patamar desses homens para dizer, eu também sou hebreu, eu também sou descendente de Abraão, eu também sou ministro de Cristo. Aí ele vai usar as mesmas armas que eles diziam. Eles não diziam isso para a igreja? Eles não diziam que era bom? Eles não se gabavam, eles não se louvavam, eles não diziam que era o tal. É por isso que Paulo fala, suportar um pouco a minha loucura, igreja. Agora quem vai dizer não é o Senhor, agora quem vai dizer é Paulo. Eu vou descer no mesmo nível deles para confrontá-los. Aí Paulo então vai dizer isto. Os coríntios pensavam que a mansidão de Paulo era sinal de fraqueza, e a arrogância desses homens era sinal de poder. Veja bem, olha o estado que estava a igreja. A igreja entendia que a arrogância desses homens era sinal de poder. Não, esses aí é homem de Deus. Olha, veja bem, olha a posição deles, olha como eles falam. Enquanto isso, eles estavam escravizando a igreja. Concluindo, queridos, o último tópico, o sofrimento do apóstolo Paulo por causa do Evangelho, versículo 23 ao 33. Enquanto os falsos apóstolos se vangloriavam nas suas retóricas, nas suas posições, nas suas eloquências, Paulo se gloria na sua fraqueza. Pois bem, vamos ver então quais eram, versículo 23, parte B.
São ministros de Cristo? Falo fora de mim, eu ainda mais, em trabalho muito mais, em açoite mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos uma, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rio, em perigo de salteadores, em perigo de minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ou seja, fora esses cuidados que tinha exteriormente, Paulo tinha também internamente preocupações com as igrejas. Também quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, quem se escandalize, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus de Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Ou seja, aí agora Paulo vai confrontá-los com a sua própria fraqueza e dizendo que nenhum deles passou por isso que ele passou. É claro aqui que Paulo também está se gabando, porque Jesus jamais diria isso aqui. Jamais você viria Jesus dizer: não, eu sofri, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu passei por... Não, Jesus não ia fazer isso. Agora Paulo vai precisar fazer isso aqui. Agora não é mais para os falsos apóstolos somente, é para a igreja de Corinto entender que ele não era um aventureiro. Ele não era um aventureiro. Se ele passou por tudo isso daqui e a igreja não reconhecesse que ele era um homem de Deus, um apóstolo de Deus, podia fechar a porta. Podia fechar a porta. Amém? Então, concluindo, queridos, quais as lições nós podemos aplicar para nós? Não aceite distorções quanto ao Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é puro, é único e verdadeiro. Não aceita, o Evangelho de Cristo não aceita adaptação. Então é a aplicação que você tem que fazer para a sua vida, para a nossa vida. Não aceite a adaptação do Evangelho de Cristo. Ele é do jeito que é. Gosta quem gostar, aceite quem quiser, é o Evangelho de Cristo. Não tira e não coloca. Ele é daquele jeito, correto? Segundo, tenha convicção do seu chamado. Tenha convicção. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar em você? Se você não crer que Deus está em você, se Jesus não está em você, quem é que vai acreditar? Você precisa ter essa convicção. Terceiro, tenha um bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Porque Paulo disse: a minha carta é vocês, vocês leem a minha vida. Vocês leiam a minha vida. Quarto lugar, se for necessário, faça-se de louco para defender a igreja de Cristo. Paulo precisou fazer de louco para defender a igreja de Cristo. Ele estava preparando ela para entregar como uma virgem pura, a saber, a Cristo. E em quinto lugar, o sofrimento faz parte do exercício do Evangelho. Entende isso daí? O sofrimento faz parte do exercício do Evangelho. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Se você está vendo alguém falando diferente disso, cuidado, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo muitas vezes te faz chorar, muitas vezes o Evangelho de Cristo te faz sofrer, muitas vezes o Evangelho de Cristo te faz inimigos, muitas vezes o Evangelho de Cristo vai te trazer situações difíceis. Jesus disse: por causa de mim, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, vocês serão presos, e muitos de vocês vão perder até a morte por amor de mim. Isso é Evangelho, irmãos. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude, o Espírito Santo nos ajude a levar adiante este Evangelho, que agora este bastão está nas tuas mãos, está nas minhas mãos. Paulo não existe mais, a igreja de Corinto não existe mais, mas você existe. A responsabilidade está nas suas mãos, o Evangelho está nas suas mãos,
e através da sua vida, permita que Deus seja glorificado e o nome dele seja anunciado por onde você passar. Amém? Ficamos em pé e vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele. Eu sei que é cansativo, é exaustivo, mas você aguenta ficar 2 horas assistindo um filminho? Também acho que você aguenta ficar 1 horinha ouvindo a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado e justo, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua bendita palavra, esta palavra esclarecedora, esta palavra que nos mostra, meu Deus, quão muitas vezes, Senhor, muitas vezes nós observamos a vida desses homens e quanto foi danoso para eles, Pai, o quanto foi difícil. Eles não viveram para si, mas viveram para Ti. Eles não tiveram vida própria, como Paulo não teve vida própria, Pai, senão para o Senhor. Nos ensina, meu Deus, nos ajude a honrar, meu Deus, a Tua palavra em nós, aquilo que Tu fizeste por nós na cruz. Senhor, nos ajude a honrar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que confronta, mas o Evangelho que transforma, o Evangelho que nos dá eternidade contigo, Senhor. Nos faça triunfar em Cristo Jesus, no sofrimento, Pai, nas situações difíceis que nos encontramos pela a nossa trajetória, meu Deus, mas que o Senhor nos ajude, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos dá coragem, ânimo e convicção, Pai, porque o Senhor não se alegra para aqueles que se recuam, senão para aqueles que vão adiante, avante, triunfante em Cristo Jesus. Pai, nos abençoe, leva-nos em paz e nos guarde de todo mal, abençoando a Tua igreja, o Teu povo e a nossa família, a nossa casa, no precioso nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre todos hoje e para sempre. Todos dizem amém.